Bom dia, pessoal. Bom dia, Martins. Bom dia, cidades circunvizinhas. Bom dia, Brasil. Quanto tempo eu não fazia uma live assim, sem pressa, sem ter aquela agonia de ter que terminar logo. Hoje é um dia tranquilo, um dia calmo. E há uma semana que eu estou pretendendo montar um registro de 3 meses que recebi de licença prêmio. Licença prêmio. Se fosse na época que eu era professora de sala de aula, eu nem gostaria. Mas, com esse tempo todo de trabalho e a minha desilusão com os trâmites da educação, a nova educação familiar que cresceu nos direitos dos filhos e diminuiu em seus deveres, o que tornou também a sala de aula um desafio maior. E há uma grande diferença do desafio da minha época de sala de aula, que o desafio era ver quem conseguia aprender de uma forma diferente e mais rápida. Por isso eu planejava, sabe? Eu pensava em tudo, em todos os detalhes dos alunos, dos 4 cantos da sala de aula, das janelas e do comportamento de cada um. Hoje, eu não sei se eu conseguiria ser uma professora boa. Infelizmente, nos últimos 3 anos, talvez pela impaciência dessa doença, de nome fibromialgia, dos muitos remédios que eu tomo que me deixam mal por uns momentos, mas eu acho que não, porque essa doença surgiu, foi diagnosticada quando eu tinha iniciado no estado. Eu entrei em 94, nos anos 2000, 2003, eu já padecia deste mal, mesmo sem ser diagnosticado. Mas era de uma leveza. Todos os dias na sala de aula eu comecei ensinando crianças. Eu não lembro de um dia que eu tenha acordado com preguiça ou desanimada para dar aula. Ao contrário, eu varava as madrugadas, Marlete, planejando. Quantas vezes numa madrugada só eu fazia 2, 3, 4 planejamentos. Fazia um, aí vinha na cabeça uma outra coisa e eu tentava adaptar e depois surgia um outro detalhe e eu já ia acrescentando, já ia modificando e pensava em tal aluno, em tal aluna e pensava no espaço e pensava em tirar da sala de aula e já fazer diferente. E a minha vida de professora de sala de aula, os meus afazeres pedagógicos foram dourados. Briguei muito
pelo direito de fazer uma aula diferente. Sempre enfrentei os olhares dos colegas, as expressões, os trejeitos, os cutucados, mas aquilo para mim era um prazer tão grande acordar e ir para a sala de aula que pouco me interessava o que um colega ou outro pensaria sobre o meu jeito de dar aula. Eu não me importava. Eu sabia, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Não porque eu, sabe, mas eu me sobressaía porque eu queria fazer diferente. Eu exagerava na criatividade. E eu quase era um personagem. Quando eu chegava em sala de aula, aquilo me invadia no percurso da minha casa até a escola Almina Afonso, que era onde eu trabalhava. Era assim, os meus olhos não paravam. Eu não ia focada no que eu tinha planejado. Eu focava em tudo. E às vezes, depois do terceiro, quarto, quinto planejamento, o quinto que saía do jeito que eu estava querendo, do jeito que eu imaginava, no momento, na passagem da minha casa, no percurso da minha casa para a escola, surgia uma outra coisa. E aquele planejamento que eu tinha parado à noite já estava ali. Antes de chegar à escola, antes de chegar à calçada da escola, já estava sendo refeito. E quando eu entrava na escola, ou mesmo ali na calçada, que os alunos, tia, gente, esse nome soava tão doce. Nossa, qual professora não sonhou o dia que ia ser chamada de tia? Nunca nenhum aluno meu confundiu tia de professora com tia da família. Então, quando eu chegava ali na sala de aula, ali na calçada, quantas vezes eu, via uma situação, uma cena de um aluno ou outro, e aquele planejamento que da madrugada que já tinha sido desfeito no caminho para a escola, estava acabando de ser refeito, refeito. Isso era um desafio. Quantas vezes eu chegava na sala de aula com tudo pronto, sabe? Eu sempre trabalhei com base, utilizando principalmente músicas infantis e desenhos e contação de história. E quantas vezes eu chegava na sala de aula e dizia: minha bolsa está vazia, porque eu tenho outras coisas para falar. Tudo que eu planejei serviu de base apenas. E a aula era uma delícia. Contar histórias que era depois da oração, eu sempre solicitei um momento com Deus no princípio da aula. Sempre. Nossa, não teve nem dia do meu ensino infantil que eu tenha entrado na sala e a primeira atividade não tivesse sido uma oração. Podia ser o Pai Nosso, Ave Maria, ou uma conversa com Deus, ou um pedido, ou um agradecimento. As crianças participavam, cada um fazia a sua oraçãozinha. Não tinha uma regra, tinha que ser o Pai Nosso, tinha que ser a Ave Maria, tinha... Não. Era um momento da gente agradecer por estarmos juntos de novo e pedindo que o dia fosse lindo, que fosse facilitado pelas bênçãos de Deus. E foi assim durante
meu trabalho inteiro com o infantil. Sabe, eu lembro que eu me metia em tudo. Pouco era gostada. Me relacionava razoavelmente com meus colegas. Desde que eles não interferissem na minha boa vontade, da minha alegria de estar ali, a coisa era boa. Mas quando eu percebia que estavam ali e prontos para criticar porque não faziam, não tinham atitude de fazer do jeito que eu me dispunha a fazer, e também cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito de dar aula, cada um escolhe os recursos que sabem usar, né? Mas eu me sentia a Xuxa, a rainha dos baixinhos. E Xuxa, por falar nisso, ela foi... As músicas de Xuxa, as brincadeiras de Xuxa, foram o meu recurso mais incrível. E as historinhas, todos os clássicos infantis e histórias criadas por mim no momento. Quantas vezes acontecia um fato na sala de aula, uma briguinha, ou uma coisa corriqueira de sala de aula, e aquilo já me vinha na cabeça, uma história a ser contada. E eu me sentava no chão, sempre as crianças perto de mim. E tinha um aluno que... o colo era dele, Cassiano, filho de doutor Non, em Sueli. E sabe, que momento lindo, que momento que eu tenho saudade. E depois chegava a hora de cantar, a hora de pegar o conteúdo e contar uma história ou usar uma música para explicar aquele conteúdo. Às vezes, quando terminava a aula, eu já ficava na escola preparando a sala para o outro dia. E eu tinha um parceiro para isso, que me ajudava em tudo. Era o parceiro das 24 horas do meu dia na escola, todos os momentos, era ele que estava ali me ajudando. Eu tinha as ideias e ele me ajudava a colocar em prática. Meu ex-marido, o Wilson. Foi uma parceria, tanto que os alunos me chamavam de tia Cássia e chamavam tio Wilson. Gente, minha época de ensino infantil foi... Nossa, eu tenho guardado em fitas de vídeo e na minha memória histórias infinitas. Minhas histórias são terminadas em reticências, porque sempre havia o que contar depois. E eu lembro que o diário, que tanta gente achava terrível, sabe? E eu entrei naquela época que tinha que fazer o relatório de aluno por aluno e o diagnóstico da turma. Gente, às vezes eu tenho vontade de ir lá na escola e pedir para mim os meus diários, com os meus relatórios, cada um feito individualmente. A forma que aquele aluno e aquela aluna conseguia aprender, aquela forma que às vezes dizia assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esta criança para que ela queira aprender, para ela conseguir entender o que eu estou explicando, para que ela interaja com os coleguinhas de forma prazerosa, para que ela já venha para a escola sorrindo, já acorde de 6 horas da manhã, a aula de 7, que 6 horas da manhã seja um alvoroço
em casa, para escovar os dentes, se arrumar, pentear o cabelinho, e tomar o café, e a mãe e o pai acompanharem até a escola. Eu sou da época onde as crianças iam para a escola com seus pais e também os pais chegavam para pegar seus filhos. Foi uma época tão dourada que eu não sei, eu nunca conversei com meus colegas daquela época, meus colegas professores, para ver se eles sentiam a mesma coisa, se acontecia a mesma coisa. Eu me prezava tanto, eu me prezava assim, que eu me acarinhava todos os momentos na sala de aula, em casa. Cada coisa que eu fazia era por prazer. Eu não ia para a escola porque ali era o meu trabalho. Ali era onde eu, mais do que em casa, colocava minha criatividade, minhas várias faces. Era um palco para mim. E eu era um personagem feliz. Muito feliz. Quando eu passei no concurso para assumir um segundo vínculo, eu assumi da quinta série à oitava série, ainda era série. E eu era professora de matemática, de história e inglês. Meu Jesus, como era maravilhoso. Sabe, tinha domingo, eu criei um jogo semelhante ao Big Brother, com todas aquelas regras, com todos aqueles quadros, todo adaptado à educação da história e da língua inglesa. E a gente... Nossa, esse jogo tinha direito a um presente bimestral, o primeiro, segundo, terceiro lugar, e também um presente anual. E eu tinha troféus, gente. O meu marido, na época, fazia troféus lindos, tudo do meu bolso. Eu nunca pedi à escola nem um pedaço de papel para fazer esse tipo de coisa. E, às vezes, dia de domingo, eu estava sozinha, com praticamente a escola toda. Porque as minhas turmas, todas, brincavam do Big Game. Brincavam. E era tão interessante que as outras turmas, elas iam também porque elas gostavam de assistir. E eu tenho isso tudo em vídeo, gente. Para ninguém abrir a boca para dizer, que mentira, Cássia. Ela tá querendo fazer história. Eu tenho tudo isso em vídeo. Eu tenho fitas de 90 minutos. Acho que eu tenho umas 50 a 70 fitas de vídeo com as minhas aulas, com os seminários dos meus alunos, das datas comemorativas, das nossas conversas, de tudo eu tenho registrado. Eu não só escrevia, como filmava e fotografava. Na época não existia o celular. Então, toda a escola tinha uma câmera. E quantas vezes eu não tinha videocassete, não tinha como montar as fitas, não tinha onde assistir. E a direção me emprestava a câmera para trazer para casa, para eu ajeitar as fitas, para ajeitar a filmagem.
Eu era tão feliz, gente. Tão feliz, tão feliz, tão feliz no meu ensino infantil e no meu ensino adolescente até 14 anos. 12, 13, 14 anos. Até a 8ª série, que hoje é o 9º ano. E não me dava bem com a diretora, com nenhuma diretora, gente. Eu não conseguia me dar bem com ninguém. Porque a aula era do meu jeito, eu fazia da minha forma, eu usava os recursos que eu achava que tinha que usar. Se a escola não tivesse, eu conseguia. E até no lanche eu me metia. Houve uma vez que eu estava na fila do lanche e eu estava sempre ali para distribuir a minha turma e lanchava com eles. Porque eu me preocupava com o modo de mastigar, com o modo de engolir, com sujeira ao redor, com sujeirinha na boca. Eu era uma professora que cuidava de todos os momentos, não só do intelecto. E estavam distribuindo salada de frutas. E quando começou a servir, eu estava na fila e já na outra turma, eu comecei a ficar indignada. Digo, peraí, são 2 dedos de salada em cada copo? Para uma criança que talvez nem tenha tomado café em casa. Eu ficava indignada. Houve uma manhã que eu disse, todo mundo para a sala de aula. Fui para a sala, eu tirei os meus alunos da fila. A diretora ficou possessa, sabe? Nossa, e eu não estava nem aí, gente. O que importava era o bem-estar dos meus alunos. Se os outros professores não se preocupavam com essa parte, ou era a regra da escola, tinha pouca comida, tinha que subdividir, mas eu não aceitava aquilo. Eu digo, os meus alunos não vão comer este tiquinho de salada. Então, eu deixava os meus alunos na sala de aula e ia ao supermercado e chegava cheia de lanche para eles. Eu era assim. O meu salário, nossa, acho que 60% do meu salário eu gastava com a minha turma, na minha sala de aula, com os meus alunos, com os meus planejamentos. Eu inventava recursos demais. A minha primeira feira de ciência, gente, eu ensinava o 1º aninho. Eram crianças de 6 anos, 7 anos de idade. E eles davam um show. E você pensa que eu ficava lá no dia da feira de ciência? Você acha que eu ficava lá observando os meus alunos? De forma nenhuma. Eu era parte da feira de ciências. Eu sabia de ciências e artes, porque naquela época era ciências e artes. Tinha o conteúdo, mas da forma lúdica. Eu fazia teatro, eu fazia dança, eu fazia música. E os meus alunos de 6, 7 anos de idade, eles davam um show. Se eu não tinha recursos didáticos, eu conseguia com os colegas, os amigos de fora da escola. Eu tinha um grupo de amigos que se envolviam, a família daqueles amigos se envolviam todas as pessoas da família se envolviam em prol de um planejamento meu e não me cobravam nada. Eu tinha amigos que pintavam as paredes da minha sala de aula, que desenhavam para mim, que montavam. Nossa, gente! Ai, como eu tenho que agradecer a Frank e Andrei e a família, a Marquinho de Chinó. Tantos alunos, aliás, tantos amigos que eu tenho que agradecer, porque da minha porta, a minha sala de aula, a porta já era uma porta de desenho animado. E era tão bom
tão gostoso. E eu trabalhei os clássicos, então na minha sala de aula, Marquinho, Frank, nossa, tanta gente, eu tenho amigos demais para fazer isso comigo. Sabe, lembro que a janela se transformou numa torre para contar a história de Rapunzel. Num cantinho da sala tinha a casa de Branca de Neve. No outro cantinho tinha as casas dos três porquinhos. E tinha uma árvore enorme, bem perto da sala, onde cada frutinha era o rostinho de uma criança. Nossa, e eu tenho que agradecer aos pais que confiavam em mim, que apostavam no meu jeito de ensinar. Se tinha gente que criticava, claro, gente que induzia os pais a pensarem que eu estava ali só para brincar, que o filho não ia aprender nada, com certeza, gente, mas eu tenho certeza do que eu estava fazendo, porque eu fazia com o coração, e eu fazia principalmente com muito estudo. Eu nunca fui de estar com um livro didático, lendo o conteúdo. Eu sempre levava, aliás, músicas, histórias. E assim foi. E era lindo de se ver. Dia de domingo, eu, funcionária única, professora, com a chave da escola, e mais de 60 alunos para jogar o Big Game e para assistir ao Big Game. Era muito bom. Quantas vezes fizemos salada de fruta? Criancinhas, viu, gente? Criancinhas. A gente cortava as frutas, uma alegria. E pensa que saía só do meu bolso? Não. Um aluno levava uma banana, um levava maçã, um levava um mamão, o que não tinha comia do mesmo jeito, participava do mesmo jeito. Aí se tornou tão insuportável a perseguição. Eu me achava perseguida, porque eu não me dobrava. Sabe, e se eu parar para analisar, eu era uma professora muito rebelde. Eu não admitia certas coisas. Olha, não estou aqui para lidar com o filho dos outros, não. Não estou aqui para lidar com o filho dos outros, não. Eu estou para lidar com crianças, com aprendizes. E que do mesmo jeito que eu gostaria que um professor tratasse meu filho, eu trataria o filho deles. E era bom. Aí eu me irritei e resolvi sair do Hermínio Afonso por causa da diretora. Gente, tantas coisas, tantas coisas. Eu fazia o meu trabalho com excelência. Teve diários meus que iam para a Direde. No pensamento de me fazerem um mal, levavam meus diários para a Direde e voltavam com o rabinho entre as pernas, porque a Direde achava bonito o meu jeito de trabalhar. Eu fazia soletrando, eu fazia diálogos em inglês. Ai, que saudade, gente. Saudade boa de sentir. Agora eu posso sentar e deixar meus olhares naqueles dias tão perfeitos. E eu fui para Joaquim Inácio, fui para a biblioteca, não fui bem recebida por algumas funcionárias. Nunca me esqueço que o professor ele tinha direito de ficar na biblioteca. Eu era pedagoga, então eu tinha direito de ficar na biblioteca se não tivesse sala de aula para mim. Então eu fiquei na biblioteca. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei, tinha uma determinada funcionária que estava lá no portão.
e disse assim, bem-vinda não, você veio aqui tirar o meu lugar. Puxa, ela não estudou para ser professora. E eu estava chegando para assumir a biblioteca, o que fazia com que ela saísse da biblioteca. Mas foram anos douradíssimos de tudo, Senhor. Até o último dia que eu fiquei em sala de aula do ano 2015, foram dias incríveis. Sabe, eu era uma professora exigentíssima, chata. Porque eu dizia assim, eu quero um trabalho, um seminário, e vocês vão escolher o tema. E eu quero que apareça tal, tal e coisa. Ficavam endiabrados. Essa professora, não sei o quê, eu não gosto dela, eu tenho nojo dessa professora. Gente, quando eles iam apresentar o trabalho, chegava e dizia, não vou fazer isso não. Bom, é sua nota. Meu salário, ó, vem bem direitinho no final do mês. Isso a aprendizagem vai depender de você. Falava isso lá em Mossoró, quando eu fui professora. E os meus alunos faziam verdadeiros shows. Você que foi meu aluno já, você que é mãe de alunos meus, você deve lembrar, porque as mães, elas tinham entrada franca. Gente, eu fazia trabalhos no ensino médio, que a cidade, outras escolas vinham assistir os meus trabalhos. E acredite, eu era pura e simplesmente orientadora. Tinha trabalhos do ensino médio que eu não via um ensaio, que eu não via programação nenhuma, era surpresa para mim. E eles davam show. Tive alunos excelentes. Meus alunos faziam poesia, cantavam, dançavam, faziam seminários de ritmos, de moda, de inglês, de tudo, gente. Fazia campeonato de pecinhas de casamento matuto, chamava colegas para serem julgadores e tinha um pedaço da nota que era minha, do conhecimento técnico, e tinha de quem estava assistindo para dizer como é que estava sendo o trabalho. E eu tenho vários colegas que não me deixam mentir, eram trabalhos fantásticos. Vocês têm que assumir isso, gente. Vocês têm que assumir, porque vocês assistiam, vocês avaliavam, e eram trabalhos sensacionais. Tem a Iélia, tem Coquinho, tem Frank. Gente, tem muita gente. Tem Damião, que hoje ele é pastor, que era Damião da Pastoral. Gente, eles iam assistir os meus trabalhos. E Francisco Filho da rádio, lembra, Francisco? Que você ia assistir os meus trabalhos? Eu convidava, porque, gente, eu não podia, eu não aguentava ficar com aquilo para mim. Meus alunos eram excelentes. E eu não podia ficar com aquela alegria só para mim. Eu queria que todo mundo visse. E foi um rebuliço. Porque dia de apresentação de tal turma, as outras também não assistiam aula. Não, gente. Não saía pedindo para aluno nenhum sair de sala. Mas eles saíam. Nossa, que saudade. Daí, adoeci. Tive um AVC. E o sonho de sala de aula acabou.
E até hoje eu estou sem sala de aula. Mas de 2015 para cá, a educação tem me feito muita vergonha. A educação na família mudou. Hoje, na maioria das famílias, quem determina o que tem as regras são os filhos. Os pais são destratados, são humilhados. Ficam, meu Deus, quantas vezes eu vejo que, meu Deus, convidar um pai para ir à escola por necessidade, porque a escola tem que fazer isso mesmo. Mas eu via a vergonha de ter que ver que seu filho era um desordeiro, nossa. E os pais começaram a abandonar mesmo, sabe? Não ia, começaram a não ir para reunião, só iam quando era festa, que tinha premiação, quando tinha comilança. Os pais que a gente gostaria de conversar não iam para a escola. Porque sabem os filhos que têm. E se a gente tinha alunos danados naquela época, hoje, gente, eu não conseguiria ser professora. Olhe, de 100 alunos, você tira no máximo 20 que é estudante. Hoje, a escola virou um lugar de pornografia vinda dos alunos, de desrespeito, de desconsideração, não só dos alunos, entre alunos e entre deles com os funcionários, com os professores, com os gestores, mas dos próprios colegas. Eu tenho colegas assim, que são tão bons, que eu sou responsável pela alimentação de redes sociais da escola, e eu tenho tanto prazer de mostrar o trabalho dos meus colegas, independente se ele gosta de mim, se não gosta de mim, se fala mal de mim, se não fala. Eu me propus a fazer isso com a escola. Então, estou mais preocupada com aquilo que o professor está ensinando, que vai para a cabeça do aluno, e o trabalho que eles fazem, e o resultado é excelente. Muitos são assim. Pode olhar a página da Joquinácia, eu tenho prazer. Gente, eu tenho pena do dia que eu não for mais cuidar das redes sociais. Porque eu me dou. Cada postagem, cada matéria que eu vou fazer, a ideia é mostrar para o mundo o que a minha escola faz. Aí, hoje, estou quase me aposentando no primeiro vínculo. E, gente, do ano passado para cá, eu torcia tanto que chegasse essa hora. Se eu disser que vou para a escola com prazer, eu estou mentindo. Sabe por quê? Porque há colegas que não merecem estar ali. Não sabem como tratar outros colegas. É um querendo passar por cima do outro. É aluno agora, amiguinho de professor, e o professor já não tem, muitos deles, não são poucos não, gente. Isso que acontece na minha escola, acontece em todas as escolas e do mundo inteiro. É uma febre, o desrespeito é uma febre. Você vê isso da escola, do primeiro aninho na escola até o ensino médio. Alguns pais, infelizmente, não sabem como tratar o professor. Os seus filhos também não, na maioria, gente. Eu cansei. Eu cansei da educação, de sala de aula. Eu sinto muita saudade quando eu lembro do meu tempo. Eu vejo cada conteúdo, eu ainda consigo olhar pensando no recurso didático para aquela aula,
um vídeo, uma música, um tema, eu encho o saco dos meus colegas mandando sugestões, que eu sei que eles nem olham, mas não deixo de mandar. Eu sei que tem aulas que os professores fazem que eu fico toda arrepiada. Quando eles chegam e eu vejo o aluno trabalhando, e no dia da apresentação eu digo, nossa, caramba, como a Feira de Ciências desse ano, a Feira do Semiárido, Marlete, foi incrível. Durante o preparo da feira, não via aluno preocupado, não via. Alguns professores nem se davam o trabalho de orientar. Alguns foram assim. E eu conversava com minhas colegas e dizia assim, puxa, como será essa feira de ciências? Eu não vejo ninguém parando para estudar, eu vejo mais confeccionando coisa. Fiquei surpresa. Cada trabalho incrível. Cada tema que... Eu aprendi tanto nessa feira do semiárido da Escola Joaquim Inácio. Os alunos me ensinaram tanto. Apesar de serem, em sua maioria, chatos, debochados, pornográficos, dizem palavrões assim, nossa. Eu fico dizendo, meu filho, você diz isso em casa? Você se comporta desse jeito? Você trata sua mãe e seu pai assim? Porque eles devem ser pais muito tristes. Quando você almoça, você deixa a mesa da sua casa desse jeito? Cheia de comida, cheia de osso. Você faz isso na tua casa? Você usa o banheiro da sua casa como você usa o daqui? Nossa, sua mãe deve morrer de tristeza. Trabalhar para daqui a pouco o filho vir e bagunçar tudo. E eu estou esperando a minha aposentadoria do primeiro vínculo. E eu tô tão contente, gente. Antes eu pensava assim, eu nunca quero me aposentar. Nunca. Mas eu não vejo a hora de sair a minha aposentadoria. Eu queria tanto me afastar da escola. Tanto. Eu fiz uma solicitação de licença-prêmio e ela não saía. E eu já cansada, exausta. Não tem um dia ali que não tenha estresse vindo. Pensa que são só as pessoas que fazem comigo. Eu sei que eu sou um motivo de estresse ali para muita gente. Porque eu não consigo ficar inerte, eu não consigo ficar calada com certas coisas. Se eu faço o meu trabalho do jeito que é para ser, do jeito que eu quero, do jeito que eu sei que vai dar certo, não, porque alguns funcionários, alguns professores desacreditam a gente para os alunos. Tenho muita coisa ruim para falar. Gente. Tem coisas boas, mas comparando com as coisas ruins, eu sinto que a família esteja desestruturada. Eu sinto que a sala de aula esteja desestruturada. Eu sinto muito que hoje não respeitem o diretor ou diretora da forma necessária. Professor não tem que ser amigo de aluno. Professor não tem que ser só um mediador. O professor planeja. Tem professor que vara a madrugada fazendo planejamento para na hora da aula os alunos não estão nem aí. Saem a hora que querem. O professor fica adulando para eles voltarem para a sala de aula. E outros que já desistiram, deixam. Vou atrás não, ninguém aqui é criança. Então, não vou atrás, não. E tem pais que dizem assim, não, tem que eles cuidarem. Não, eles não são babá de filho de ninguém, gente. Ensino médio.
Seu filho está lá para aprender, para passar por um concurso do Enem, para fazer uma faculdade, para ter uma vida digna. Não está lá para fazer desaforo com o professor e o professor tem que aguentar. Quantas vezes, gente, graças a Deus eu não estou em sala de aula, porque eu não tenho paciência e nem ia ter condições de fazer um bom trabalho com alguns alunos. Cássia, você está falando mal da sua escola? Não. A escola, o prédio é incrível. Os recursos que tem na nossa escola são fantásticos. Gente, se na minha época tivesse tanto recurso, olha, eles têm computadores, eles têm laboratórios de ciência, de matemática, de biologia, de educação física, de informática. Nossa escola tem recurso para ter um ensino incrível. Mas o desrespeito, a criação péssima que algumas famílias dão, o desrespeito, primordialmente. Sabe, às vezes eu digo, o professor não está realmente rendendo, mas veja aí, os alunos. Talvez esse professor tenha passado a madrugada inteira fazendo sua aula, escrevendo, planejando, e diz assim, puxa, agora eu vou. E quando chega, se decepciona com os alunos. A educação, na realidade, está se rendendo ao poder do aluno. Há tantos direitos desenfreados. Hoje, grande parte do aluno, se naquela época, na minha época de estudante, havia 1, 2 ou 3 alunos que mamãe disse que eu fosse no caminho de Deus, hoje em dia, da letra A e até a letra E, eles fazem a mesma coisa e marcam aquela sem ler, gente. Sem ler. É pouco, nós temos poucos estudantes para a quantidade de alunos que a gente tem. E eu sinto pena dos pais, sejam eles rigorosos ou sejam eles que não estão nem aí. Entregaram a escola que tome conta. Sabe por quê? Porque a falta de estudo influencia diretamente como será a vida do seu filho mais tarde. As desculpas que os alunos usam para não fazerem as atividades, para gazearem aula, de tudo. Vai fazer falta, mamãe, papai, na vida deles. Ou eles vão viver embaixo das asas de vocês, fazendo vocês trabalharem até o último dia de sua vida, se doando, se defendendo, e os filhos não fazendo por merecer. É por isso que eu saio. Minha vida profissional acabou em 2015, quando eu sofri um AVC. E eu sinto muito, porque na minha cabeça eu tenho aulas incríveis, mas tenho medo. Não medo dos alunos, nem medo dos pais dos alunos, mas medo do que eu possa sentir numa sala de aula, das decepções. E eu não quero morrer agora, porque eu também não posso morrer agora, né? Eu tenho um filho e tenho 2 netos. E eu preciso cuidar da vida deles, ajudar ao crescimento do meu filho, ao crescimento dos meus netos. E curiando para que eles não sejam aqueles alunos que agora eu estou falando, que não são só simplesmente alunos.
Eu tenho em minha casa, desde que minha primeira neta nasceu, eu sempre lidei com conhecimento. Com leitura, com brinquedos educativos. E aos poucos eu fui criando uma escolinha na minha casa. A minha primeira sala é uma escolinha infantil. Desde os brinquedinhos do pré, do maternal, até o primeiro ano, que minha neta agora está fazendo o primeiro ano do ensino fundamental menor. Eu tenho jogos, eu tenho músicas, eu tenho brincadeiras, eu tenho atividades, eu tenho a professora que eu era para os meus alunos, para as minhas criancinhas, eu sou para os meus netos. Com uma diferença, eles não têm obrigação nenhuma de sentar na mesinha para estudar. Aqui, a gente tem prazer em fazer isso. Aqui eles brincam. Eu acredito que quem me acompanha pelo Face, o Instagram, vê os vídeos que a gente faz. Às vezes eu tô tão cansada, essa doença tem me tirado, tem me limitado tanto, tem me tirado tanta paciência que às vezes assim, tanta dor que a minha vontade é de ficar sentada ou deitada, sem fazer absolutamente nada. Mas, gente, vou mostrar pra vocês. Porque é um tesouro. Pra mim, é a parte mais linda da minha casa. Esta é a escolinha que eu fiz para os meus netos. A escolinha da vovó. Tudo. Tem quadro de giz, que é o meu preferido. Tem quadro, virando esse quadro, é o quadro branco com canetas. Tem joguinhos, tem instrumentos musicais. Esses são os meus netos. Esses aqui são os meus netos, Pérola e Arthur. São os meus alunos. Então, olha, tudo aqui é feito para eles. Tudo. Começamos dessa mesinha, com essa cadeirinha. As cadeirinhas maiores. E aqui eu tenho, as palavrinhas mágicas, a mochilinha com tudo. E agora a gente fez o painel do Dia dos Pais. O painel do Dia dos Pais, veja que lindo. Esse é o meu filho, Marcos Felipe. Essa é a minha primeira neta e esse é o meu neto Arthur. Eles, 2017 e 2019, e aqui 2023. E aqui tem a vida de pai do meu filho, desde o nascimento deles. E tem jogos, essa é Sandra, que cuida muito bem da escolinha também, me ajuda muito. Sandrinha. E é isso, gente. A minha vida é essa agora. De estar vivendo, sabe? Com experiência, com um jeito totalmente diferente de dar aula, com aquele descompromisso oficial de ser professora. Aqui a gente aprende brincando. Aqui a gente... Nossa, eu estou maravilhada com a minha vida de vó. É isso, gente. E eu tô de férias, né? Desde segunda-feira que eu tô de férias, vou passar 3 meses de licença. Férias não, né? Licença. Mas eu continuo trabalhando para a escola porque eu não vou abandonar as minhas atividades de registro de tudo que acontece na escola, se a direção precisar de um trabalho. Não quero ter o trabalho de ir. Tô de licença. Mas eu quero participar. Eu quero saber do que está acontecendo. A coordenadora pedagógica acabou de me mandar mais de 100 fotos do evento de ontem, que eu estou ansiosa para ver. Sabe? Ontem foi a culminância das eletivas, das oficinas formativas. Gente, eu sou apaixonada por isso. Eu tô curiosa para saber cada trabalho, cada grupo que apresentou, o que foi que fez e o que não fez. Eu encho o saco dos meus colegas professores que
Então, o que você está fazendo interessante na sala de aula? Manda para mim. Registra com fotos, com vídeos, manda para mim. Escreve 4 ou 5 linhazinhas de como foi sua aula. Eu pergunto para os alunos e eu ouço depoimentos. E olhe, gente, isso é um prazer para mim. Eu deixei de ser professora para ser, assim, um personagem de fazer coisas que eu gosto. E tudo isso eu adoro. Estou lotada no laboratório de informática, é um trabalho extremamente difícil, estressante, por causa da educação, da má educação de alguns alunos, do descompromisso de alguns alunos. Mas tem outros que vão para lá pesquisar, que me dá o maior prazer de receber, sabe? Nossa, trabalhos incríveis, pesquisas incríveis, e eu posso, sabe, sondar, como é que você está pretendendo fazer, desenvolver esse tema? Que tal fazer isso? E tudo, sabe, dando ideias e ouvindo as deles e ficando maravilhada, minha pele arrepia com cada bom trabalho que eles fazem. E eu estou ansiosa, ainda não vi as fotos dos alunos da nossa escola. E hoje é o dia do estudante. E eu quero homenagear, sim, aquele menino, aquela menina que está lá para estudar mesmo, são estudantes de verdade. E aqueles que vão só passear porque os pais obrigam, porque lá tem lanche, almoço e lanche de novo, porque lá alguns professores já perderam autoridade, porque lá eles podem desrespeitar e que o professor às vezes tem que suportar. Eu não suporto. Não suporto. Quando eu vejo, gente, não tem condições. Eu chego em casa, é raro o dia que eu não chego estressada, decepcionada, cansada. E é porque eu não estou em sala de aula, eu vejo o sofrimento dos meus colegas professores, vejo o sofrimento da minha coordenadora que vive pensando em tudo, sabe, tendo que ser confidente, precisando ser psicóloga. É assim. Hoje a escola não é mais um ambiente tão agradável quanto era antes. Mas por causa da educação, a péssima educação, a inversão de princípios que está sendo disseminada nas famílias. Raros são estudantes, mas eu sou apaixonada por todos eles. Até aquele menino que sabe. Eu tenho vontade de vê-lo mudar de comportamento. E tem muitos deles tão egocêntricos, tão convencidos. Parece que são ricos de tudo, não só de dinheiro, mas de tudo. Ai, Marlete, viva os nossos dias de sala de aula, que foram memoráveis. Hoje o desafio de um professor é bem maior. É estressante. E na minha época não era não, era gostoso de se viver todos os dias. Os meus alunos faziam teatro, cantavam, dançavam, faziam filmes. Os meus alunos faziam filmes, criavam histórias incríveis e faziam filmes. Eu vivi os anos dourados da educação. Para mim, com todos os problemas que a educação teve e tem piores agora, os meus anos de outubro de 94 até dezembro de 2015, eu fui um personagem maravilhoso da minha sala de aula. Eu agradeço a todos os pais, todos os alunos, as várias direções pelas quais eu passei, porque por mais que não fossem com minha cara, eu fazia um trabalho com excelência. E agora, sinceramente, vou usar um verbo que eu sinto muito estar sentindo, estar usando. Livrar. Quero me livrar da escola, do ambiente escolar.
não é mais sadio do jeito que era. Nem na época dos meus pais, nem na minha época, nem na época do meu filho, nem na época da minha sobrinha mais velha. De 2015 para cá, a educação está caindo. E recursos não faltam. Reciclagens não faltam. O problema da educação não iniciou na escola. O problema da educação iniciou em casa. Com esses direitos, a criação dos direitos do adolescente, da criança e do adolescente, são os direitos. Porque falar de deveres machuca, magoa. É ridículo, gente. São alunos frágeis demais. Mas quem sabe, isso muda, não é? Eu sei que eu amei ser professora. Eu amei ser professora. Passei uma época sendo coordenadora pedagógica, que foram anos brilhantes. Passei um ano sendo diretora, não foi tão legal, porque a diretora da DIREC era um saco, gente. Desculpem a expressão, mas era um saco, um porre, uma mulher de mal com a vida. Ninguém tinha prazer de ser professor. Mas aqui estou eu, feliz, satisfeita, tendo lembranças incríveis da minha vida, de vários diretores, de vários colegas professores, daqueles mas que me fizeram crescer, principalmente crescer controlando a minha vontade de dar uma voadora. Meus amores, eu quero parabenizar todos os estudantes e dizer a você que é só um passeante, só um aluno. Você está perdendo um ano maravilhoso, os anos mais lindos da sua vida, que é aprender. É ter o que lembrar mais tarde. É ter que lembrar das aulas, daquele professor que exigia, daquele professor que não aceitava o mau comportamento, dos trabalhos que vocês faziam. Vocês vão lembrar do que perderam. E parabéns a você, aluno, estudante, que está aí. Porque você sabe da importância. Se os dias estão difíceis hoje, quando você sair do ensino médio, você vai ver o que é dificuldade. Quando você perceber que os pais precisam descansar também, que a vida adulta de vocês agora é de cuidar de quem tanto cuidou de vocês. Bom, feliz dia do estudante, do aluno não, do estudante, do aprendiz. Parabéns aos professores que continuam fazendo a sua tarefa e tendo prazer em fazer. E para aqueles também que vão apenas porque precisa do dinheiro no final do mês, o que você vai ter o que você vai contar da sua vida profissional? Seja bom, seja ótimo, seja excelente, seja o melhor. Preze o seu nome, professor. Tenha prazer de dizer, eu sou professora, eu sou professor. Tenha prazer de dizer, eu sou estudante, e meus pais têm prazer em me ter dentro de casa, me ter trabalhando na escola, estudando, fazendo o que é necessário. Pais, eu sei que vocês precisam ter mais paciência e digam mais não a seus filhos. Reclame mais, ponham de castigo, puxe na orelha, tome os brinquedos, tome a diversão, não permita sair, mas faça alguma coisa para que mais tarde seu filho não seja um péssimo profissional e que não te dê tristeza.
Porque muitos estão dando muito prazer aos pais, porque são verdadeiros estudantes. Beijo para vocês. Eu tava com saudade de conversar. Para você que não assistiu a live, que tá trabalhando, ou que não, sem paciência de ouvir Cássia, dê um pulinho aqui na minha página, ouça um pedacinho, comenta. E para você, professor que está se aposentando, eu estou quase num vínculo, ainda vou ficar mais 2 ou 3 anos no outro, que eu sei que não vai ser a mesma coisa que eu tive, que eu vivi o ano dos anos dourados. Agora eu tenho a obrigação de ir para a escola. Antes eu tinha prazer. Beijo para vocês. E eu tô lá olhando seus filhos, como filhos de vocês. Não passa a mão, nem me peça para passar a mão na cabeça de nenhum deles. Porque eu também sou mãe. Uma unha sem unha. Outra unha sem unha. É isso. Bom, gente, beijo. Fiquem com Deus. Eu adorei falar da minha vida profissional. Beijo. A gente se vê.